abençoe você que está aqui. Deus abençoe você que está aí do outro lado. Em nome de Jesus. Continue nos abençoando, né? Como já fomos abençoados através dos cantos da escola bíblica. Eu posso deixar Deus falar o seu coração agora também. Amém, querido? Muito bem. Pode soltar o endereço para nós aí, Maurício. Muito bem. Efésios 5. Esse mês nós estamos dedicando, né, a palavra à família. Querido, se há algo que esse pastor sempre defendeu e sempre apoiou, embora eu continue lamentando o fato de não termos aqui o Ministério da Família, o Ministério de Casais, esperando que Deus possa levantar, né, um casal aí para liderar, mas eu sempre fui muito voltado para a questão família, porque é aquilo que a gente já conhece, né? Família forte, igreja forte, amém? Sociedade forte, né? Então a gente tem que preservar pela família, muito embora a gente sabe que, como nós temos visto a investida de Satanás para destruir, para acabar, para desmoronar a família, mas nós, como povo de Deus, temos que investir e fazer prevalecer essa questão, essa célula tão importante da sociedade que é a família. Amém, gente? Amém? Então você já viu lá em Efésios? Antes disso eu quero saber quem leu o livro de Ruth. Isso tudo? Quem? Muito bem, então você já chegou lá em Efésios? Então vamos ver, né? Diz assim: vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio Salvador do povo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também, vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Amém? Amém? Muito bem. Então nós vamos falar sobre esse tema. Fala para mim. Princípios bíblicos para a família. Vamos de novo? Princípios bíblicos para a família. Muito bem. Pouco tempo atrás agora nós ouvimos uma declaração do Papa Francisco dizendo que a Bíblia está desatualizada e que a Bíblia precisa ser atualizada. Querido, eu não penso assim. Para mim a palavra de Deus não está sujeita a nenhuma atualização. Para mim ela continua sendo inspirada, inerrante, infalível e suficiente para tudo que nós precisamos. A sociedade muda, os valores humanos se alteram,
Mas a palavra de Deus, querido, ela continua sendo a mesma. Ou seja, as Escrituras nunca falham. Até porque a palavra de Deus é eterna. A Bíblia chega a dizer que pode passar os céus e a terra, mas a palavra vai prevalecer. Aleluia. E nela, querido, nós encontramos os princípios para todas as áreas da nossa vida. A Bíblia responde todas as perguntas. A Bíblia tem orientação para todas as nossas necessidades. E não seria diferente ao tratar também dos princípios bíblicos para a família. Princípios esses que valeram no passado, valem no presente e vão continuar valendo no futuro. Aleluia. Mas, querido, antes de entrar propriamente nos princípios, eu queria ver com você um pouco do contexto histórico a respeito de família. Um dos maiores problemas da civilização antiga era exatamente isso, o pequeno valor que se dava à mulher, por exemplo. As mulheres não eram vistas como pessoa, mas como propriedade. Na cultura judaica, por exemplo, os judeus tinham um baixo conceito a respeito das mulheres. O judeu, ao acordar pela manhã, ele dava graças a Deus por não ter nascido mulher. Então elas não tinham nenhum direitos legais, elas não tinham. Elas eram propriedade do pai, enquanto solteira, e depois de casada, propriedade do marido. O homem podia divorciar-se da mulher pela mínima coisa possível, pelo simples fato de ela deixar um pão queimar, pelo simples fato dela ter colocado muito sal na comida, e outras coisas mais. Elas não tinham direito a divórcio. O marido podia divorciar-se, como eu falei, por qualquer motivo. Ela não podia divorciar por motivo nenhum. Mesmo que seu marido se tornasse, como na época, um leproso, um canalha, um mau caráter, cheio de coisa errada, ela não podia. Na cultura grega era ainda pior, porque a prostituição fazia parte da cultura da sociedade grega. Demóstenes, o escritor, chegou a dizer que nós temos prostituta para o prazer, nós temos concubinas para o sexo e esposa para ter filho. Xenofonte disse que a finalidade da mulher é viver pouco, escutar pouco e perguntar o mínimo possível. Os homens gregos esperavam que as suas mulheres cuidassem da casa e dos filhos, enquanto eles iam buscar prazer fora do casamento. E não havia processo de divórcio. Na cultura romana era ainda pior. A vida familiar na cultura romana, nos tempos de Paulo, estava falida. Sêneca diz que as mulheres casavam para divorciar-se e divorciavam-se para casar. Marcial, um poeta, diz que uma mulher em Roma tinha tido 10 maridos. E aí Juvenal disse que uma mulher teve 8 maridos em 5 anos. E Jerônimo disse que havia uma lá que já estava no seu 23º casamento. Ou seja, a fidelidade conjugal em Roma estava falida. E aí vem Paulo, agora escrevendo essas palavras que nós ouvimos aqui, a respeito do casamento, a respeito do homem e da mulher. Paulo vem então falando a esse respeito. Algo totalmente diferente, algo totalmente revolucionário para ele. Você imagine a reação deles.
Mas o que Paulo fala é o que está de acordo com a palavra. Paulo fala aquilo que Deus espera que seja os papéis de marido, de mulher, de filhos, de pai, de mãe. Hoje nós vivemos o que se chama da cultura pós-moderna, ou a era pós-modernista, onde o conceito de família, querido, hoje em dia está meio confuso. Há confusão nos papéis. O novo Código Civil, querido, parece que não reconhece essa diferença entre homem e mulher, entre marido e mulher, esposa e esposa. Reconhece-se como legitimidade aquilo que a Bíblia chama como adultério. As relações homossexuais são cada vez mais e mais aceitáveis. A infidelidade conjugal, as pesquisas dizem que passam de 50%. Os divórcios crescem cada dia mais, assustadoramente o número de divórcios aumenta. Então, ou seja, a cultura pós-moderna está voltando às mesmas práticas condenáveis do passado. Como eu disse, aí vem Paulo agora trazendo novos conceitos. E Paulo então vem dizendo que a mulher deve ser submissa ao marido. Coisa que para eles isso não entrava na cabeça deles. Quando eles questionam Jesus a respeito do divórcio, Jesus então fala para eles que o Moisés permitiu por causa da dureza do coração dele, mas que não era assim. E aí Jesus explicou a maneira correta. Eles chegaram a dizer, então é melhor a gente não casar. Ué, se você não pode, se não pôr dessa maneira, é melhor você não casar mesmo. Porque se você quiser casar, tem que cumprir os princípios bíblicos. Amém, gente? Amém. Mas para nós entendermos o que é submissão, o que é sujeição, eu quero, que às vezes você invertendo as coisas, você entende melhor. Eu primeiro quero falar para você o que não é submissão. Submissão não é inferioridade. O que eu falei? A mulher não é inferior ao homem, ela é tão imagem de Deus quanto o homem. Amém, mulheres? A Bíblia diz que ela foi tirada da costela de Adão. Ela não foi tirada dos pés. Que diferença faria para Deus pegar um osso do pé, um osso da cabeça ou da costela para fazer? Faria diferença? Não. Mas Deus fez questão de tirar do lado para dizer o quê? Estamos, igual. Ela não é superior, mas também não é inferior. E quando Deus vai fazer a mulher, Deus diz assim, eu vou fazer uma auxiliadora. Algumas Bíblias dizem uma ajudadora, outras dizem uma companheira. Ou seja, Deus, em nenhuma versão da Bíblia você vai estar escrito assim, Deus far-lhe-ei uma escrava. Não. Aos olhos de Deus, a mulher é co-igual ao homem. Submissão também não é obediência incondicional. Você tem que me obedecer porque você é minha mulher. Nem sempre. Como eu disse, esposa não é escrava do marido. Nossa relação com Cristo, sim, é de servo, é de submissão completa, é de total obediência, mas não é essa a exortação de Paulo às esposas com relação ao marido. Por quê? Porque se a submissão da esposa ao marido implicar na insubmissão a Cristo, ela deve desobedecer o marido para ser obediente a Cristo. Amém, gente? Então, o que é submissão? Submissão da esposa ao marido, querido, a palavra de Deus é muito clara, é por amor a Cristo. Mulheres sejam submissas a seus maridos como ao Senhor.
Ou seja, você vai obedecer ao seu marido porque isso é agradável ao Senhor, porque é assim que o Senhor determina que seja. Não é porque você é inferior, não é porque ele é superior, mas é por amor a Cristo. De repente, não é lá grandes coisas não, mas por amor a Cristo você se submete. A esposa também se submete ao marido por amor e obediência à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, se você quer ser uma mulher cristã, obedecer a palavra de Deus determina que assim seja. A mulher também é sujeita ao marido para que a glória seja do Senhor. Você quer glorificar a Deus na sua vida? Glorifica a Deus através da sua submissão, né? Não de inferioridade ao seu marido, porque isso é agradável ao Senhor. Aleluia. Assim como a glória da igreja está dizendo que a palavra é ser submissa a Cristo, assim também é com a esposa. A igreja só é bela aos olhos de Deus quando ela é obediente a Deus, a Cristo. E isso não traz nenhuma desonra ou desvalorização da igreja, e muito menos da mulher ao seu marido. Ela não é desvalorizada, ela não é desonrada porque ela obedece ao marido e ela é submissa. Não. A igreja só é feliz quando ela obedece, quando ela é obediente a Cristo. Querido, o fato de você ser submissa ao seu marido, na verdade, é uma prova de que você é livre. Porque quando a igreja deixa de submeter a Cristo, ela perde a sua identidade, ela perde a sua beleza, ela perde a sua reputação. Afinal de contas, ela está obedecendo a alguém que a amou a ponto de dar a vida por ela. Então a submissão da esposa também ao marido, né, não é a um tirano, a um marido ruim, mas alguém que a ama verdadeiramente. Ah, mas ele é isso aqui, mas aí ele que está sendo desobediente à palavra. E eu vou chegar lá. O papel do marido diz assim, lá na palavra de Deus, que se o que caracteriza o dever da esposa é a submissão, o que caracteriza o dever do marido, diz, é amar. Observe que se colocar as duas coisas, a responsabilidade e o dever do marido é infinitamente maior do que a da esposa. Porque a Bíblia diz que ele deve amá-la a ponto de se entregar por ela. Então o marido não pode usar da sua liderança para esmagar, para sufocar a esposa, para frustrá-la de ser ela mesma. Não é para isso que você é o cabeça. A ênfase de Paulo não está na autoridade do marido, mas a ênfase de Paulo está no amor do marido à esposa. Né? Olha só o que ele fala, verso 25, 28 e 33. 25, ele fala assim: vós maridos amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Verso 27. E assim deve o marido amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo, porque quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Verso 33, assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Ser submisso é entregar-se a alguém. Amar é entregar-se por alguém. Quando você ama alguém, você se entrega por ele. Então, submissão e amor, queridos, são aspectos da mesma coisa. E aqui no texto, como você viu, nós vamos encontrar aqui alguns verbos que definem a ação do marido. O primeiro deles é o amor. Paulo diz assim: vós, marido, amai a vossas esposas.
assim como Cristo amou a igreja. Querido, o amor de Cristo para a igreja foi um amor sacrificial, foi um amor proposital, santificador, doador, altruísta, perseverante. Então esse é o amor que o marido tem que ter pela esposa. Da mesma forma que Cristo amou a igreja. Depois ele diz, a ponto de entregar-se por ela. Ou seja, o amor não pode ser egoísta, mas dedicado à pessoa amada. Para santificá-la, ou seja, o amor visa o bem-estar da pessoa amada. Para purificá-la, ou seja, um amor que busca a perfeição da outra pessoa. Para apresentá-la a Cristo, ou seja, o amor visa a felicidade da outra pessoa. E é assim que a Bíblia diz que os maridos devem amar as suas esposas. Dedicar-se à sua esposa, ou seja, amar a esposa com um amor, querido, que transcenda a qualquer outra relação. Ou seja, ela é o ponto máximo da sua dedicação, da sua atenção. Ao deixar pai e mãe, significa que a sua atenção deve ser voltada exclusivamente para a sua esposa. Diz ele, o homem unir-se-á à sua mulher e serão dois uma só carne. Ou seja, numa união heterossexual, monogâmica e indissolúvel. É assim que a palavra de Deus determina. Em resumo, o dever da esposa é respeitar o marido. E o marido deve fazer de tudo para ser merecedor desse respeito. Evidentemente. Ok. Falei de marido, falei de esposa. Preciso falar então, já que os princípios para a família, né? Falar também a respeito dos filhos. Gálatas 3, 20 e 21 diz assim: vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. E vós pais, não irriteis os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós filhos, obedecei aos vossos pais. O filho deve obedecer o pai. Por que eu devo obedecer? Porque isso é agradável ao Senhor. Ou seja, Deus se agrada ao ver um filho obediente. Paulo diz lá em Efésios também que nós devemos honrar os nossos pais para que os nossos dias sejam prolongados sobre a terra. E querido, eu e você sabemos, e filhos, e todos nós somos filhos, evidentemente, né? Não estou falando de adolescente, de jovem que não casou. Você pode casar, você pode estar lá, né? Carequinha lá, carequinha, né? Pode ser, né? Mas você tem que respeitar seu pai, honrar seu pai. Porque isso é agradável ao Senhor, porque isso prolonga os seus anos sobre a terra. Quantos pais, quantos filhos que têm sua vida ceifado ainda muito jovem, por não honrar, por desobedecer seus pais. É o que a gente mais vê. Então os filhos devem obedecer a seus pais, porque isso é agradável ao Senhor. Quando os pais vivem dentro do padrão divino, querido, eles estão aptos para ensinar os filhos, porque eles aprendem muito mais vendo do que ouvindo, ou seja, eles aprendem muito mais pelo nosso exemplo. Filhos criados na demonstração do Senhor não vivem amargurados e desanimados. Filhos não devem ser rebeldes, mas devem obedecer a seus pais, assim como nós obedecemos a Deus. Como pai, eu posso falar isso com toda a autoridade. Não tem coisa mais linda, mais bela do que você ter filhos obedientes, que respeitam. E isso a Bíblia diz que isso é agradável aos olhos de Deus. Mas o outro lado também é verdade. Como é triste
e dolorido ao coração de um pai em ter filhos desobedientes, que não os respeitam, que não acatam as ordens e as determinações. Hoje a gente vê que a desobediência aos pais é a marca de uma sociedade decadente, o que nós temos visto aí. Famílias saudáveis criam filhos saudáveis. Como falei no início, uma família harmoniosa, uma família saudável, gera uma igreja saudável, uma sociedade melhor. Porque é dentro do lar que se aprende as boas maneiras. Os pais não devem irritar seus filhos, diz a palavra de Deus, para que eles não fiquem desanimados, verso 21. Querido, nós sabemos que, como pais, nós somos um espelho para eles. Agora, se o espelho estiver sujo, não estiver limpo, ele pode passar uma imagem não muito visível, não muito nítida, ou passar até uma imagem distorcida, querido. Onde eu quero chegar? Que como espelho, nós temos que passar uma imagem linda, pura, visível, sem distorção para os nossos filhos. Há coisas que às vezes entristecem a gente, e isso todos vocês são testemunhas, coisa que me dói o coração, quando eu passo num bar, vejo os pais bebendo e a criança ali do lado. Você acha que essa criança vai ter dificuldade de se tornar um alcoólatra? Nenhuma. Pai não pode falar uma coisa e viver outra, de forma alguma. Os filhos, como eu falei, nos observam mais do que nos escutam, aprendem muito mais pelo que eles veem na nossa vida. Há pais que às vezes humilham os filhos, os chamam de palavras de baixo calão, você é isso, você é aquilo, seu burro. Não, nunca devemos humilhar os filhos. Outras vezes compara o filho, olha o filho de fulano, olha o seu irmão, olha a sua irmã. Não, querida, você não ajuda em nada com isso, muito pelo contrário, você os revolta, você os traz desânimo, como diz o verso 21. Falei domingo passado, que muitos pais não têm tempo para os filhos. Querido, se você não tem tempo para o seu filho, para você ensinar a ele as palavras, o caminho que deve andar, eles vão aprender outros ensinamentos distorcidos. E não adianta depois você culpar alguém. É sua responsabilidade, é sua obrigação ensinar a ele as santas palavras. Deuteronômio 6 diz lá, você tem que ensinar andando, deitando e levantando, andando pelo caminho, ou seja, é sua obrigação. Todas essas coisas, querido, irritam os filhos e eles ficam desanimados. É tempo de nós, como pais, termos os nossos corações convertidos aos filhos, para que tenhamos filhos convertidos aos corações de nós pais. É isso que a palavra diz. É tempo de nos voltarmos para os preceitos divinos, para o que está escrito na palavra de Deus. Porque as Escrituras, porque a palavra de Deus continua sendo a nossa única e infalível regra de fé e conduta. E precisamos passar isso para eles. Numa época que nós vivemos, como eu falei, em que há uma falência, um enfraquecimento da família, querido. Nós, como servos de Deus, precisamos conservar os princípios bíblicos, precisamos conservar
a ideia cristã do casamento e da família. Devemos não só viver, mas propagar os princípios bíblicos para uma família abençoada, para um lar saudável. Amém? Amém. Que o Senhor nos abençoe como família, que possamos viver os princípios da palavra, como pais, como filhos, como marido, como esposa. Todos os princípios, todas as orientações para um lar fortalecido, saudável, forte e abençoado estão na palavra, querido. Se não estamos vivendo um lar conforme gostaríamos, que idealizamos e sonhamos, é porque estamos falhando em não cumprir algum dos princípios da palavra de Deus. Não tenham dúvida disso. Amém? Às vezes, no mês do lar, torna-se às vezes até um pouco repetitivo, querido, né? Porque sempre são os mesmos textos, às vezes sempre uma palavra, né? Mas querido, amém por isso. Porque quanto mais nós ouvimos, mais nós vamos aprendendo como devemos agir. Porque nós somos meio esquecidinhos. Então, de vez em quando, a gente precisa do puxãozinho de orelha, né? E o puxãozinho de orelha de Deus, querido, é sempre para o nosso bem. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé para a gente orar? Pai amado, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos pela Tua palavra, Senhor. Tua palavra que é a nossa única regra de fé e conduta, Senhor. Palavra essa, Senhor, infalível, inerrante, exortadora, abençoadora e confortadora para nós, Pai. Ó Deus, e quando nós estamos vivendo esse mês dedicado à família, Senhor, nós te louvamos, ó Pai, porque ela contém os princípios e os ensinamentos para vivermos uma família agradável ao Senhor, ó Pai, uma família, Senhor Deus, admirada e abençoada aos olhos da sociedade, Senhor. Pai, que nós como marido, como esposa, como filhos, como pais, possamos viver esses princípios, ó Pai, para que tenhamos, ó Pai, uma família forte, saudável, uma igreja forte, uma sociedade, meu Deus, melhor, ó Pai. Senhor, muito obrigado por cada pai, cada mãe, cada filho, cada marido, cada esposa que está aqui, e aqueles que estão ao alcance da nossa voz, e aqueles, ó Pai, que num futuro virão ouvir esta palavra, Senhor, que elas sejam também abençoadas no nome de Jesus. Senhor, eu oro mais uma vez, Senhor Deus, pedindo que o Senhor abençoe aqueles que estão enfermos. Senhor, eu oro, Pai, pedindo que o Senhor continue confortando, ó Pai, os corações, ó Pai, da família, Senhor Deus, do teu servo, irmão Sérgio, que o Senhor chamou à tua presença, confortando também os corações dos familiares do teu servo, irmão Aguinaldo, Senhor meu Deus, e por todos aqueles, ó Pai, que estão vivendo, ó Pai, luto, ó Pai, devido a esses dias difíceis, Pai. Eu oro pela nossa nação, Pai. Eu oro, meu Deus e meu Pai, pelo nosso mundo, pelo nosso planeta, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor, ó Pai, possa orientar, meu Deus e meu Pai, a ciência a respeito de vacinas, medicamentos, ó Pai. Deus, Tu és o poderoso, ó Pai, basta uma palavra do Senhor, Pai, e nós não teremos mais pandemia, Senhor Deus, meu Pai, neste mundo, Senhor. Deus, continue abençoando, fortalecendo, Pai, blindando, meu Deus, meu Pai, as nossas vidas, Pai, contra esse vírus do inferno, Senhor. Pai, leva-nos em paz aos nossos lares, dá-nos, ó Deus, uma noite abençoada, de descanso, de sono tranquilo, dá-nos uma semana de bênção, Pai, e que a graça salvadora do Teu Filho Jesus, o Teu amor incomensurável, a comunhão e as consolações do Santo e poderoso Espírito do Senhor, seja, ó Pai, com a Tua igreja em toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém, amém. Vamos em paz e Deus nos acompanhe. Pode dar uns soquinhos aí, soquinho pode dar, viu?